Aí a gente traz todo o contexto. Para os judeus, essa rota ela era evitada. Tem mais esse detalhe, então quer dizer, não era para Jesus passar por ali, mas ele foi por ali. O GPS da tradição não ia deixar ele caminhar ali, mas ele foi por ali, porque tinha que passar por ali. E é isso que eu quero que vocês entendam. Deus já havia preparado o encontro com Jesus, né, com a mulher samaritana. Esse encontro não foi coincidência. A gente até costuma brincar, né? Não existe coincidência, existe cristocidência, né? Os crentes mais velhos de igreja vão lembrar dessa brincadeira. Cristocidência, que é o termo para a gente falar que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, certo? A vontade de Deus. Não foi coincidência, foi a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é o que eu chamo de encontro providencial. Deus costuma usar pessoas para mudar o rumo da sua vida, da minha vida. Deus quer usar você para mudar a história de outras pessoas. É sobre isso que a gente precisa prestar atenção. Então são encontros que não planejamos. Não está na nossa agenda, mas Deus agendou tudo isso soberanamente. Então, a presença de alguém com fé, com sabedoria, com visão espiritual, nos impulsiona para o próximo passo com Deus. E pode ser não apenas a salvação de alguém, mas o discipulado, o investimento, o cuidado, a amizade, o relacionamento intencional. Eu quero que você entenda isso, é sobre isso que a gente está falando. Então Jesus estava todo cansado, sentou ali no poço, né, por volta do meio-dia, e a gente vê ali um horário em comum, um lugar em comum, uma rota em comum, tudo em comum, né? E uma mulher que, obviamente, no contexto era também um relacionamento em comum, aparece sozinha. E ela ali não carrega apenas um cântaro. Jesus aprofunda no relacionamento. Ela carrega traumas, ela carrega um passado, né, de prostituição, de adultério. Ela carrega muita coisa, muitos relacionamentos rompidos, né? E ela está, na verdade, não é com sede de água, ela está com sede de profundidade existencial, de afeto, né? E aí a gente vê que Jesus ele quebra as barreiras culturais, a começar. Não é? Por isso que eu falo, a gente precisa sair do crentez. Ô varão, sabe? Negócio. Ô, como é que você tá, Gideão? E a gente fica, cara, não faz sentido para quem está lá fora. Entende? Então Jesus ele quebra e fica para nós já. A gente quebrar essas barreiras que nos atrapalham na comunicação, ruídos. Certo? Então Jesus ele quebra barreiras culturais, religiosas, eles se adentraram até em liturgia. É aqui que a gente adora? É ou não é, Jesus? Fala aí. Entraram em aspectos mais profundos, né? E também morais. Como que você está pedindo água para mim, eu sendo uma mulher e ainda samaritana? Tinha uma questão moral ali, não podia fazer isso, era proibido. Então Jesus ele vai quebrando paradigmas, né? Então ele inicia esse diálogo com um pedido simples, né? Que se transforma numa revelação profunda. Um encontro providencial. E aí eu pergunto para você, quantos encontros na vida talvez você tenha ignorado? Talvez por estar distraído demais com sua própria agenda. Quantos encontros ou oportunidades de falar de Jesus você não tem perdido porque você tem sido talvez egoísta demais, distraído demais? Certo? Se preocupando mais com a sua própria agenda. O problema, irmãos, não é a falta de fé. O que eu estou querendo trazer para nós é o excesso de distração. E a nossa geração é por demais distraída. Demais. Demais. Tudo nos distrai. Onde o providencial não é percebido mais. Aí a pessoa não vê Deus. Por que só acontece na vida do irmão? Na minha vida não acontece nada, pastor. Aí você vai conversar com a pessoa, aí você vai ouvindo, aí você vai percebendo, tem coisa aí, tem poeira embaixo do tapete, não tem oração, não tem conexão, é distração demais, é um ídolo aqui, um ídolo ali. E no fundo, é claro que você não quer viver assim. O pecado nos aponta para toda essa distração, o inimigo coloca ofertas para nós.
Imagina, Daniel estava ali diante dos manjares do rei, não é? Mas ele propôs no seu coração, Daniel 1:8, não se contaminar. Posicionamento, atitude, verdade. Não vou me distrair, não vou contaminar. Consegue perceber? Essa tem que ser a nossa postura. Então, quer dizer, o problema não é a falta de fé, é o excesso de distração. Isso nos faz não perceber o que Deus está fazendo. E isso é muito triste. E eu costumo falar que, por vezes, eu gosto de usar um termo, né? Perdidos na casa do Pai. A gente tem tudo e a gente não está percebendo que tem. Não é grato pelos amigos, não é grato pela igreja, não é grato pelo filho, pelo cônjuge, pelo trabalho. Né? Eu lembro daquela canção do Ademar, né? Sou grato por tudo que tenho. E aí vai, né? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Então, quando a gente começa a perceber o quanto a gente é rico e não de dinheiro, a gente começa a ter a nossa fé elevada. A gente começa a perceber o providencial e isso é fantástico. Então, perceba, esse é um problema crônico na nossa geração. Essa desatenção espiritual, certo? Relacional, que nos impede de ter uma fé livre para crescer. A distração, ela é sutil, mas ela é um grande inimigo do crescimento da nossa fé no mundo moderno. As maiores, talvez uma das maiores artilharias do diabo é a distração, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida, a distração, o grande vilão contra um encontro providencial é a falta de atenção. Eu falo isso, a gente vive apressado, não é? Impaciente, a gente vive fechado, a gente não se abre, né? A gente não enxerga as pessoas, a gente só olha os nossos compromissos. E é óbvio que a gente não vai perceber o que Deus está fazendo. A gente ignora o que Deus pode estar fazendo e revelando, por exemplo, no dia a dia. Ao você pegar o seu Uber, ao você entrar no ônibus para trabalhar, ao você se relacionar com alguém num café pela manhã, na fila do mercado. Eu não sei, cada um tem o seu compromisso, mas você tem a oportunidade. E às vezes você está passando desapercebido. Por conta da correria, por conta da distração. E todos esses ambientes, na verdade, são lugares e oportunidades de Deus agir. Agir em você, através de você, para a tua edificação e para o bem do próximo. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar atento à voz do Espírito. É o que a gente chama de discernimento espiritual, sensibilidade. Consegue perceber? Mas a distração nos impede. O que tem te distraído? Presta atenção. Né? Consequências, por exemplo, você não consegue perceber o agir de Deus nas coisas simples. Nas coisas mais simples você não consegue. A distração é tanta que você não vê o quanto Deus está te abençoando, o quanto Ele já fez pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. A gente não consegue ver. Você perde a oportunidade de testemunhar algo, talvez até um milagre. Certo? Uma coisa muito legal. Uma oportunidade de discipular, de reconciliar. Imagina se Jesus não tivesse percebido aquela mulher tirando água do poço. Imagina. O versículo 30 não seria escrito. E todos foram lá para vê-lo. Essa é a realidade, o desfecho é esse. Se Jesus não tivesse parado para olhar para aquela mulher, uma multidão não sairia da onde estava para ir conhecer Jesus. Então, quer dizer, o testemunho daquela mulher não se tornaria a missão dela. Olha que legal. Mas um encontro providencial, Jesus olha para aquela mulher, se relaciona com ela, vira uma missão, a própria missão dela. Ela sai falando, Jesus larga o cântaro, sai correndo e vai chamar todo mundo. Então, distração, Jesus não viveu assim. E aqui eu trago para nós aqui, encontros providenciais são agendados por Deus.
E a gente vê isso do 1 ao 4. Era necessário passar por Samaria. Jesus vai onde ninguém mais queria ir ou podia ir. Era necessário, foi um encontro providencial. O encontro com a mulher samaritana não foi acidente, foi intencional. É o que a gente chama de missional. Jesus foi no aspecto da missão, encontrar com ela. Um lugar comum, poço, um momento cotidiano, ao meio-dia. Aquele momento você vai pegar a marmitinha, sabe? Vai lá pesar a tua comida para comer, ou vai fazer aquele macarrão, passa no mercado, compra não sei o quê, você está ali na fila do caixa, Deus abençoe você. Ouvi que você não está bem. Como é o teu nome? Fulana, tá bom, vou orar por você. Coisas assim, gente, mas o resultado é eterno. E é sobre isso que a gente tem que pensar. Então veja, quando a gente para pensar nisso tudo, o ensinamento que a gente tem é que Deus ainda agenda encontros no ordinário. Não é só coisas extraordinárias. É o teu dia a dia. Deus ainda faz isso o tempo todo. A questão é, você está atento ao que Ele está fazendo nas tuas rotinas? Na rotina do dia. Deus tem agendado. Sabe quando vai lá no Outlook, você marca lá? Deus tem agendado, mas você tem atendido a reunião? Você tem atendido o encontro? Ele pode, às vezes faz, mas no ordinário Ele espera a tua disposição de servir. A expectativa é que a gente sirva, que a gente preste atenção no movimento espiritual, no que Deus está fazendo. A segunda coisa para a gente pensar é que encontros providenciais são portas para o Evangelho. São portas que se abrem para a gente falar de Jesus, para a nossa fé crescer, não é? Então pensa nisso. Quem você tem encontrado, talvez ignorado. Olha só, e Jesus inicia uma conversa comum. Me dá um gole de água aí, traduzindo para nossos dias. Estou com sede. Quero beber água. Me dá por favor, poderia dar um copo de água para mim? Jesus começou assim. Não começou, veja, os 5 pontos do calvinismo, o primeiro na tulip inglês é total depravation, e começa. Não é assim. As coisas são simples. Uma história, um relacionamento, uma intenção. Jesus pediu água, mas Jesus estava querendo. Jesus já sabia onde ele ia chegar. Intenção. Certo? Então ele se conecta antes de confrontar. Olha a grande dica aí de evangelismo. Primeiro eu me conecto. Depois o evangelho faz a parte dele. Tem gente que, você vê, esses dias eu estava no centro lá, tinha um cara com uma caixa desse tamanho aqui. Seus filhos do capeta, vocês vão tudo pro inferno. E na frente da igreja católica ainda, ali na esquina embaixo ali. Eu falei, gente do céu, que vergonha alheia, cara, desse sujeito. E aí eu pensei, poxa vida, até tem um bom coração, mas olha, nada a ver com o que o cara está fazendo. Ele não vai acolher ninguém. É claro, gente, Deus pode ainda fazer, salvar alguém? Pode. Mas veja, uma falta de instrução, falta de teologia, falta de oratória, falta de treinamento, falta de discipulado. E a gente pode fazer melhor. Mas você vê, não é assim, as coisas de Deus não é assim. De qualquer jeito, confrontando, na lata, xingando, falando que todo mundo vai para o inferno. Não é assim. A gente não se conecta. Olha que Jesus, aqui está o segredo, Jesus se conecta antes de confrontar. Às vezes isso serve para você pai, para você mãe. Primeiro, se conecta, depois você confronta. Tem pai que já chega solando na voadora. O filho nunca mais vai falar com você, ué. Não vai. Por mais que você seja pai, você não precisa ser pai na carteirada, você precisa ser pai em Cristo. Em amor. Eu entendo, são gerações diferentes. Geralmente, antigamente era mais ali, né? Na base da forja. Mudou, hoje mudou. Então primeiro eu me relaciono. Depois eu confronto. Se aproximar antes de ensinar. Consegue perceber isso? Então está ali no texto. Quer dizer, o diálogo vai da água natural para uma sede espiritual que Jesus percebe.
na conversa, no diálogo, certo? E então ela começa a perceber a identidade de Jesus. Opa, peraí. Ele é diferente. Ele tem algo a mais, ele é profeta. Então Jesus não ofereceu uma religião. Jesus ofereceu vida. Vou repetir. Jesus não ofereceu religião, ele ofereceu vida. O que você tem oferecido para as pessoas com quem você tem se conectado? Mais religiosidade ou vida? Mais opressão se você não fizer a corrente dos 300 e não sei quantos pastores, a sua vida não vai desamarrar, teu carro não vai pegar, teu filho não vai levantar da escola, teu cachorro não vai fazer cocô no lugar certo. Os caras começam a inventar umas coisas que eu falo, gente, não tem nada a ver. Então perceba, a gente vê muita gente colocando mais peso, ao invés de tirar. Quer dizer, as pessoas estão oferecendo mais religiosidade, mais peso, mais opressão, ao invés de tirar. E a gente precisa ser pessoas que levam paz, que levam harmonia. Quem é a paz, gente? Jesus. A gente tem que ser pacificador. Levar Jesus para as pessoas. Então veja, Jesus não ofereceu religião, ele ofereceu vida. A mulher fala sobre os nossos pais adoravam no monte. Quer dizer, ela entrou num aspecto da religiosidade. E Jesus percebeu e falou, opa, peraí. Esquece isso aí. Não vai ser nem lá, nem aqui. O que o Pai procura é verdadeiro adorador. Você está preocupado com isso aí, mas deixa eu falar. O esquema é outro. Não é? Então Jesus, ela tenta desviar para um caminho religioso, certo? Mas Jesus fala, olha, se você tomar da minha água, da água que eu te der, aí o negócio vai ser diferente. Então quer dizer, Jesus não respondeu com religiosidade, Jesus respondeu com vida. E essa tem que ser a nossa postura, gente. Ele oferece uma fonte interior, eterna, transformadora, rica de verdade, de significado, de existência, quem ele é, né? Lembro também daquela música do Arraiz, né? O que Cristo oferece, ele é. Essa letra é maravilhosa, né? Dessa canção. Inclusive, a gente canta, né? Então não é algo externo, mas é algo que brota de dentro. Então, muitos, gente, vive uma religião herdada de seus pais, que por vezes também faltou ser lapidada. Olha o que eu estou dizendo. Houve sim a passagem de bastão, mas nem tudo que um pai ou uma mãe ensinou é teologicamente aplicável ou aproveitável, vamos dizer assim, né? Útil. Nem tudo. Por isso que nós precisamos levar as pessoas à maturidade, à capacitação. Porque tem muita teologia que foi passada para nós que não é uma teologia boa. Conversando com um amigo há um tempo atrás, eu percebi isso. E eu falei para ele, rapaz, deixa eu te falar, sua teologia tá quadrada, cara. Quem que ensinou isso para você? Ah, mas lá atrás, meus pais. Eu falei, então, cara, eu sei que eles são pessoas de Deus, mas eles foram até a página 2, ó, deixa eu te mostrar aí. Não é sobre esse moralismo que você está vivendo, não, cara. Você está com essa carga pesada porque você entrou num jogo de legalismo e que você está parecendo um fariseu, cara. Para com isso. Olha para o legado dos reformadores. Não, olha o que os caras vão falar. Não é sobre o sagrado e o profano, né? Vai ter muito disso. A gente vai ouvir. Não. É sobre o que é pecado e o que não é. Senão a gente começa a sacralizar banco. A bateria sagrada, porque ela está aqui na igreja. A gente começa a sacralizar a tela. Tem gente que é assim. O logo da instituição. É profano. Não, aquilo é santo, aquilo não é santo. Não, ir num show secular é profano. Cara, é pecado ou não é pecado? Te faz mal ou não te faz mal? Abala a tua fé ou não abala a tua fé? Tem gente que pode ir, tem gente que não pode. Mas não porque não pode, é porque não tem estrutura teológica, espiritual, para estar em alguns lugares. É igual, por exemplo, você levar um adolescente para fazer um evangelismo num prostíbulo. Vai dar ruim.
Não tem estrutura nenhuma para estar no lugar daquele. Mas eu já vi gente muito bem preparada que conhece espiritualmente de oração, conhece o ambiente e vai, faz o evangelismo e cai para dentro e salva pessoas. Então a gente precisa entender tudo isso. Cada cabeça é uma sentença e a gente precisa entender que nem tudo dá para se generalizar. Por isso que eu falo, os encontros providenciais são únicos, a gente não agenda, as coisas acontecem. Então o que Jesus viveu ali é o que eu chamo de ser missional, missionalidade, certo? Então veja, o evangelismo nunca foi o que o cara da praça está fazendo. Isso é muito equivocado. Já deu certo um dia, mas não funciona mais. Então o que acontece? As pessoas sacralizam métodos. Eu já toquei. O Davi já tocou junto comigo. A gente já tocou em cima de trio elétrico, fazendo evangelismo na praça. Já fiz muito isso. Hoje não funciona, porque você não conecta com ninguém. Ninguém vai parar para te ouvir. Como é que é o evangelismo hoje? Relacionamento. Você vai plantar uma igreja, o que acontece? Relacionamento. A pessoa vai fazer missão no outro país, que ela vai fazer? Primeira coisa, se conectar com outra família, com pessoas, relacionamento. Jesus começou a missão como? Relacionamento. Chamou uns pescadores, juntou essa galera, foi ali um grupo pequeno. É assim, é relacionamento. A palavra é essa, relacionamento. Então não é sobre essa pulverização em massa, pegar o megafone e sair falando na praça. Sempre foi atenção. As pessoas são carentes de atenção, gente. Atenção, compaixão, intencionalidade. Então muitos vivem essa religião herdada dos pais, mas de fato nem sempre tem Jesus dentro do coração. Tem as regras, mas Jesus não está ali. E isso é triste, né? Porque a gente vai ver que chega numa fase que as coisas não funcionam, porque faltou Jesus. Regra não faltou, mas faltou Jesus. E ainda não experimentou aquele relacionamento de verdade, né? E a terceira coisa, para pensar, olha só, o encontro providencial, ele vai conectar todo mundo a Jesus. Tanto você quanto o outro. Ambos para Cristo. Não é? Então, isso é um encontro providencial. E a gente vê isso do 27 ao 30. Né? Então, quer dizer, os discípulos não entendem, né? A gente vê aí, mas a mulher sim. Então ela deixa o cântaro, né? E corre anunciar quem é Jesus. Na hora que ela entendeu, já virou missão. E é assim que acontece. Quando você é regenerado, quando você entende o evangelho de fato, você já quer contar para todo mundo, porque é tão bom. É tão bom entender o que Jesus faz na sua vida. É tão bom quando ele começa a fluir através de você, as coisas vão fluindo, você quer falar de Jesus. Quer dizer, olha lá, a vergonha virou testemunho. Virou testemunho, a sede vira missão. Uma mulher solitária virou uma proclamadora. Como tudo começou? Um encontro providencial. Na agenda de Deus e não na nossa agenda. Jesus percebeu essa mulher, foi humano com ela, conectou com ela, depois a confrontou e apontou a esperança. Olha, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Não é? Então ela se torna uma missionária, sem teologia formal, ela se torna uma missionária. Mas ela tinha uma experiência real. E isso faz toda a diferença. Não é sobre você ter muita teologia. É sobre você ter uma experiência real com Jesus. O evangelismo parte de você ter uma história para contar. A pergunta é, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez na sua vida? O que ele fez na sua vida é o que você pode contar para as pessoas. E a tua história não vai ser contestada, porque a tua é tua. Ninguém já viu alguém refutar uma história? Principalmente quando ela é verdadeira, tua, não vai refutar. A história, por isso que Jesus usava parábolas. Lá atrás a gente falou, né, o método de ensino. Conte o que Jesus tem feito na sua vida. E é interessante, né? Com quem Jesus se conecta, há transformação. Quem é tocado por Jesus se torna um missionário. Não tem jeito. Não tem como. Né? Depois do encontro, a mulher abandona tudo e corre para a cidade. Vem ver esse homem.
Ele tem falado tudo sobre quem eu sou. Ele me confronta. Ele sabe, né, tudo sobre mim. Então antes, uma mulher envergonhada e solitária agora se torna uma porta-voz da graça. Quem é verdadeiramente saciado por Jesus não se cala. Não se cala. Como eu falei semana passada, né? Às vezes a gente se empolga com o filme da Marvel, mas quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente parece que está faltando. Né? A gente precisa estar cheio do Espírito Santo, gente. A gente não pode se calar. A gente foi chamado para ser um mensageiro, não é? Então a questão é, você está pronto para que Deus use o seu encontro de amanhã, de hoje ainda, dessa semana, para salvar alguém, para se conectar com alguém? Pensa nisso. Jesus conhece a sua história. Jesus conheceu a história da mulher. E ele se aproximou. Você precisa se aproximar de alguém que você conhece. Não é? Nenhuma sede da alma será satisfeita por coisas dessa vida. Nenhuma sede vai ser suprida por status, por religião, por materialismo, por relacionamentos em si só. Como, por exemplo, um namorado só por isso, uma mulher só por isso, não vai saciar a tua sede. Não vai. Certo? E digo mais, hein? Nenhum filho vai saciar a tua sede. Nem um casamento de verdade vai saciar a tua sede. Nem a movimento de verdade vai saciar a sua sede. Nem um relacionamento todo dia com um teólogo que você ama vai saciar a sua sede. Somente Jesus vai saciar a tua sede. Nós, tudo isso que eu falei é apenas um meio. Um meio. Que deve apontar para a água da vida. Então, a mulher foi transformada em missionária. E você? E você? Nisso tudo? Não é sobre saber tudo, nem ser teólogo. É sobre compartilhar o impacto do encontro. Ah, eu lembro quando eu conversei com fulano e a partir dali ele me falou de Jesus. Você lembra? Você conta essa história. Enfim, em histórias e encontros da vida, a gente vai compartilhando. E aí quando a gente olha para Cristo, a gente vê Jesus, ele veio para se conectar. Jesus é o mestre desses encontros, né? Isso aconteceu com Nicodemos, isso aconteceu com cada discípulo, isso aconteceu com a mulher que a gente está falando, né? A mulher samaritana. Então, quer dizer, Jesus, ele vai de encontro, assim como foi ao encontro do teu caos, e pôs ordem. Ele vai à tua busca, ele vai de encontro ao seu deserto. Agora a gente precisa ao encontro de outros. É sobre isso. Ele quer te usar agora para ser um instrumento na farmácia, no teu coworker, certo? Na tua vizinhança, na tua faculdade, no trânsito. Ele quer te usar nesses encontros aleatórios da vida, não é? Semana passada a gente falou, né? Você é um instrumento de Deus. Agora, completa a ideia. Você é um instrumento de Deus para um encontro providencial também. Certo? Na vida de alguém. Então, assim como Jesus, né? Jesus foi em encontro ao teu caos, agora você faça o mesmo. Olha lá. Jesus tocou Zaqueu numa árvore, vamos lembrar. Não é? Bartimeu na beira do caminho. Levi no balcão de impostos. Pedro na praia. Maria no jardim. O Brunão na Delphi em 2014, quando me chamou para ser pastor. E você, num dia qualquer que se eu for perguntar, você vai falar. Então é assim que tem que ser. Lembrar do que Jesus fez na tua história para que você faça na história do outro. Encontro providencial é a graça oferecida no ordinário da vida, certo? Para você crescer na fé. Essa agenda de Deus é para que você cresça. Mas só percebe quem caminha sensível à voz do Espírito. Então esse é o detalhe. Fuja da distração.
Certo? Lembra do caminho de Emaús? Mesma coisa, não é? Jesus estava ali e os caras não estavam percebendo. Jesus falando e os caras dormindo. Jesus estava presente, falando, andando com eles. Mas só foram reconhecer Jesus quando Jesus está lá dentro da casa, aparece e reparte o pão. Lá que abriu o olho. Consegue? Então você veja, é comum a gente se desviar. O problema não é a ausência de Deus, é a distração demais para perceber a sua presença. Para perceber a sua presença. Eu vou falar bem baixinho assim, ó. Acorda. Jesus quer te usar. Ele quer que a tua fé cresça. Que você seja abençoado. Que você abençoe o próximo. A tua casa, o teu trabalho. Por onde você passar. É sobre isso. Para a gente finalizar, a primeira pergunta. Você tem discernimento para perceber os encontros que Deus tem promovido na sua vida? Se não tem, pede. Deus, me dá discernimento. Me dá sensibilidade. Eu quero aprender. Que oportunidades que eu tenho perdido porque eu estou no modo automático, né? No modo avião. Ora a Deus, Senhor, me tira do modo avião, no nome de Jesus. Eu quero viver a experiência nova no reino. Fala isso para o Senhor. Ouça a voz do Espírito. Procure, Senhor, me dá discernimento. Em nome de Jesus. Me dá, eu quero viver coisa nova. Uma segunda coisa. Você tem usado as suas conversas para compartilhar Jesus, né, a fonte da vida? E nelas você fala mais sobre você ou sobre Jesus? Nos seus diálogos, você fala mais sobre você, sobre o que você tem feito, sobre como você é bom, ou sobre quem é Jesus? Não é? Você lembra qual foi a última vez que você falou de salvação para alguém? Fica aí para você pensar. E uma terceira, você tem deixado seus cântaros para viver em missão? Entenda, o cântaro pode ser muita coisa, né? Há uma alegoria aqui, mas pode ser suas seguranças, né? Aquilo que você acredita, suas rotinas, seus apegos materiais. Não sei, o que é o teu cântaro hoje para você? Tua zona de conforto? Não é? Então pensa nisso. Quais seguranças e distrações você precisa deixar para se tornar uma testemunha de Jesus? Não é? Então, planejamentos humanos, religião sem relacionamento, não sei, muita coisa pode ser que você precisa deixar para trás. Um relacionamento tóxico, um ativismo religioso. Mas pensa nisso aí, em nome de Jesus. Para a gente resumir aí, para você lembrar. Então, encontros providenciais são agendados por Deus. Encontros providenciais são portas para o Evangelho. E encontros providenciais conectam todos a Jesus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Sua rotina é um campo missionário. Missão não é só aquele que vai para a África. Missão não é só aquele que de fato é um missionário de ofício. Não. Você é um missionário. Aonde você está, por onde os seus pés passam por essa terra, é isso que nós chamamos de ser missional, missionário. A tua rotina, você indo para a escola, você indo comprar pão, você voltando do trabalho, você indo no mercado, você indo no shopping, é o teu campo missionário. Abaixa tua cabeça, vamos orar.